podcast Conversar recebe o administrador de empresas, Roberto Faldini. Para começar, eu queria que você fizesse um speech sobre a tua carreira em geral, desde o início até os dias atuais. Um mini Wikipedia, sabe? Então, com o máximo prazer. Bom, primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é um prazer e uma honra. E eu, antes de falar sobre minha carreira, eu gosto de falar sobre o meu CPF, quer dizer, o que eu sou. E eu digo brincando que eu estou com motor 7.7 em condições razoáveis de conservação. Seminovo. Seminovo. E casado com a mesma mulher há 56 anos e namorando com ela há 61. 3 filhos e 9 netos espalhados pelo mundo. Então esse sou eu, minha pessoa física, onde tenho o prazer de fazer várias coisas com o meu CPF e com o meu CNPJ. O que eu posso compartilhar com vocês? Eu brinco com todo mundo, e é a pura realidade, que antes de eu ter sido concebido pelos meus pais, eu já vivia as coisas maravilhosas e as coisas complexas de empresa familiar. Meu pai era um industrial do setor têxtil, fui trabalhar com ele com 14, 15 anos. Quando você está com essa idade, você passa a ser um office boy de luxo, mas um aprendizado muito interessante. Hoje em dia não existe mais, mas naquela época era ir no banco descontar borderô. Hoje em dia é tudo eletrônico e digital, mas eu tive esse ensinamento. Trabalhei alguns anos com meu pai e meu pai tinha 2 sócios, que eram irmãos dele, meus tios. E as coisas iam razoavelmente bem, com suas dificuldades naturais de ser empresário aqui no Brasil. Qual ramo? Você falou tecelagem. Têxtil, indústria têxtil, fiação e tecelagem. E um dos meus tios, que de saudosa lembrança, resolveu fazer os seus negócios independentemente daquela sociedade e foi criar uma outra empresa. E aquilo acabou tendo uma separação, uma cisão da nossa empresa, o que acabou prejudicando o andamento dos negócios, porque houve, obviamente, a descapitalização. E mais um aspecto fundamental, que meu pai, que era uma pessoa muito gregária, não ficou nada feliz com essa... que o irmão dele mais novo resolveu sair da sociedade. E isso acabou fazendo com que ele adoecesse. E ele somatizou. Somatizou aquilo. E eu aí com 16, 17, 18 anos, por aí, nós pais sempre queremos que os nossos filhos continuem com as nossas atividades, e eu tenho absoluta convicção que meu pai queria que eu tocasse. Mas eu, com aquela idade, não me sentia competente, com suficiente capacidade de tocar a indústria dele, e fiquei num dilema muito grande. Vou tocar sem saber tocar e desapontá-lo por destruir um patrimônio que ele tinha criado, ou digo a ele, vamos, enquanto nós temos força, liquidar esta operação e você toca a vida, vamos alugar os imóveis e disso você tem uma renda. E foi assim que nós fizemos. Meu pai no começo não gostou muito, mas entendeu. E aí, então, ele viveu os últimos anos da vida dele muito bem com o rendimento da... Como é que era o nome da empresa? Era Irmãos Faldini, Tecelagem, Fiação Ana Maria. E não era nada pequeno, ela tinha cerca de 500 colaboradores na época, não era nada pequeno. O fato é que... Aqui em São Paulo. Aqui em São que Paulo, bairro, no né? Cambuci. O fato é que eu, aí, sempre com vontade de trabalhar, fui ver o que eu podia continuar fazendo, e aí fui trabalhar nas empresas da família da minha mãe, onde do meu pai nós éramos majoritários, da minha mãe minoritários. Mas eu fui trabalhar com meus tios, com meus primos, e aprendi muita coisa, mas me senti muito sufocado. Fiquei lá 2 anos e resolvi tirar a espada da independência e fui trabalhar no Grupo Safra, que foi para mim um privilégio
Foi uma escola. Uma escola. Eu tive o privilégio realmente de trabalhar com Edmond Safra, com José Safra e Moisés Safra, que para mim, a família Safra são os Rothschilds do século Sim, XX. sem dúvida. Fiz de tudo, passei por todas as áreas do banco. E Chegou a ser diretor? Chegou. Não cheguei a ser diretor. Cheguei a ser gerente-geral de algumas agências, mas não diretor. Abrindo um parênteses, em 1970, quando eu fui para o Safra, eu também me casei com uma filha de empresário. Então, mais uma vez, no âmbito empresarial. E meu sogro, que era um empreendedor muito inteligente, muito competente, a empresa dele estava crescendo e resolveu abrir o capital. E o Safra foi o banco, um dos bancos que foi o underwriter da abertura de capital. E aí, naquele momento, meu pai também acabamos entrando sócios nessa abertura de capital. E eu me apaixonei pelo mercado de capitais nesses anos. 1970, 71, acho que vocês vão lembrar, o grande boom da Bolsa de Valores de São Paulo. Muito bem, aí foi indo, e lamentavelmente em 1975 meu pai faleceu e meu sogro falou, olha... Coração? O que foi? Não, meu pai acabou somatizando de tal forma que teve um câncer. Sei. E aí meu sogro falou, chega de trabalhar para terceiros e vem trabalhar comigo, onde eu fiquei 20 anos lá na empresa. E com meu expertise safriano, se eu posso dizer assim, o que eu podia ser? Fui o diretor financeiro. E a empresa, graças a Deus, cresceu muito. Empresa, qual o nome dela? Era Metal Leve. Metal Leve. E meu sogro foi um dos cofundadores da empresa. Então, dentro da sua pergunta da experiência, comecei com uma empresa com controle, onde a gente era majoritário, passar para uma família, trabalha numa minoritária, trabalhar com terceiros, que também era uma empresa familiar, mas de terceiros, e depois na empresa do meu sogro, que era multifamiliar, com os fundadores que começaram como cunhados, co-cunhados, depois se separaram todos, e na segunda geração é que os filhos começaram a se casar dentro dos filhos, e aí voltou a ser uma empresa familiar. Mas, de qualquer maneira, foi então mais uma experiência numa empresa de capital aberto, que teve o seu boom naquela época e foi bem até 1990. Eu acho que vocês lembram bem da grande virada que o Brasil teve em 1990 com o Plano Collor. E naquela época nós, membros da família, que já éramos da segunda geração, fomos fazer um curso no INSEAD em Fontainebleau e chegamos à conclusão que para poder enfrentar esse período dos planos Collor, etc., era melhor que todos nós da segunda geração saíssemos da gestão e fôssemos para o conselho. E foi isso que nós fizemos. E naquela época eu já ia para o conselho, mas tive o privilégio de ter sido convidado para a presidência da CVM, que me deu um interregno muito interessante, porque obviamente vocês sabem disso, que ser executivo e ser conselheiro tem as suas nuances e que um intervalo é muito bom para poder ter essa adaptação. E o convite veio, que a gestão era de quem? Qual ministro da Fazenda? Marcílio Marques Moreira, que é vivo até hoje. E naquela época foi um dos principais ministérios que o governo teve, exatamente para tentar se segurar dentro daquelas circunstâncias complexas. E foi para mim também, além de estar conhecendo um pouco a CVM, e aliás eu fui convidado pelo ministro Marcílio, porque até então eram ou banqueiros, ou representantes do sistema financeiro, ou advogados. É verdade. E o Marcílio, que sempre teve uma visão muito para frente, para o futuro, não queria ninguém desta área, embora respeitasse todo mundo, mas ele queria alguém com vamos dizer, um viés empresarial,
com viés internacional, e eu participei na época da Metal Leve, na internacionalização da Metal Leve, criando uma empresa lá no exterior, duas, aliás. Então foi com esse cunho que eu fui à CVM, então, e tive, mais uma vez, a oportunidade de ter uma das coisas mais relevantes no meu modesto ponto de vista, que é lançar as ADRs, as primeiras ADRs da Aracruz na Bolsa de Nova York. E aquilo foi, aliás, muito criticado aqui no mercado nacional, porque vários dos corretores, dos bancos, disseram que nós íamos terminar com o mercado de capitais, com a possibilidade das empresas lançarem suas ações lá fora. E foi nada disso, foi um sucesso. Até hoje, as ADRs brasileiras são negociadas na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e com muito sucesso. Doutor Marcílio substituiu a Zélia, né? Exatamente. E ele entrou com muita força, né? Muita força. E olha, vocês vão lembrar que o grande, além dele estar na economia, estava a equipe dele, uma equipe que até hoje eu mantenho o relacionamento, e durante 20 anos nós fizemos jornais, jantares, etc. Mas olha, eu vou nominalizar alguns. Doroteia Werneck, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pedro Malan, Pedro Parente. Aquele do Banco Central morreu, o Gro. O Gro, Francisco Gro, etc. Foram todos esta equipe que tocou toda a área econômica do Brasil. Doutor Marcílio está com mais de 90? Tá, ele fez 90. Mas tá bem. Está bem lúcido. Né? E então foi essa. Aí, quando acabou o governo, o Ministério saiu, se demitiu, e eu, como presidente da CVM, poderia ter continuado, porque meu mandato era independente. Mas eu achei melhor também step out naquele momento, junto com todo mundo, e aí fui já para o Conselho da Metal Leve, onde eu fiquei até um momento em que nós acabamos vendendo a empresa. Esse momento da venda da empresa que foi muito emblemático, porque até 1990 a nossa empresa era um ícone no mercado brasileiro e internacional, mas depois, com a virada do Plano Collor, tudo mudou. E de 91 até 96 nós fizemos de tudo para reverter essa situação, com uma dificuldade adicional, que era os fundadores da companhia, que já lamentavelmente já não estavam mais, mas foram no início, eles se entendiam de uma forma tão excepcional que nunca fizeram um acordo de acionistas. Pareciam irmãos, né? Exatamente. E tinha uma regra muito interessante. Eles eram 6 conselheiros. Se 4 desses 6 conselheiros estavam de acordo e 2 não se aprovava. Mas se 5 estivessem de acordo e 1 não, este 1 tinha que dar argumentos muito sólidos para mudar a decisão, senão ficava aprovado. E com essa regra eles administraram. Só que, lamentavelmente, eles esqueceram que eles não eram eternos. E aí, ao andar da carruagem com o falecimento de cada um dos fundadores, seus herdeiros não tinham esta mesma liaison, esta mesma liga que os fundadores têm. E vai aquela expressão que é muito conhecida, que os sócios que começam, que fundam uma empresa, se escolhem. Aqueles que são seus substitutos, seus sucessores, não se escolhem. Não se escolhem. Só para relembrar, além do Dr. Mindlin, né? O nome dos... Eram 6, né? Eram 6. Só para, historicamente... Meu sogro, Buch, Adolf Buch, Ludwig Gleich, que era ex-cunhado dele, o primo da minha mãe, Samuel Clabin, quem mais que estava lá? No início, nos primeiros anos, teve o Camilo
Camilo Pena, que lamentavelmente... João Camilo de Oliveira Pena. Exatamente. Ele foi um dos cofundadores. É mesmo, não sabia. Só que teve uma... O Brasil sempre teve crises, mas em 52 teve mais uma crise e com a abertura das importações complicou, etc, etc. E o Camilo faleceu e os filhos disseram, nós não queremos continuar e vender. E aí entrou um tio meu, Raja Colaffer, e entrou também Aldo Franco, que era um... Da Lorenzetti? Não. É o Aldo Franco, que era do Banco Central e da Embraer. Sim. E o outro fundador era o Ernst Mahler, que também em 52 saiu da sociedade. E aí então ficaram aqueles As outros... indústrias Mahler, né? Exatamente. E aí foi indo, tocando a empresa até o momento que essa nova geração, com uma situação mais delicada, não conseguiu encontrar o denominador comum. Alguns dos sócios da nova geração acabaram saindo, e aí o denominador comum foi: vamos vender a empresa. E foi isso que por isso que eu estou comentando com você, porque esse foi um dos grandes motivos, porque hoje eu estou atuando em vários conselhos e ajudando as empresas familiares a passarem por esse grande desafio que é a sucessão. Muito bem. Quando nós vendemos a Metal, por um momento foi muito satisfatório, porque algum dinheirinho entra no bolso, que sempre é bom. Uma satisfação que acabaram os conflitos entre os 20 sócios que já éramos naquela época, sem um acordo de acionista, mas também uma grande frustração. Puxa vida, que incompetência nossa de criar um núcleo duro para poder tocar isso da melhor maneira possível. Passaram-se alguns anos, eu fiz alguns empreendimentos muito interessantes. Alguns eu fui muito bem, ganhei muito dinheiro. Outros eu perdi, quebrei a cara, como se diz. Você aprende muito mais com aqueles Mas que quebram. Fala dois que você ganhou bom dinheiro. Eu vou dizer, na Isratec, que era na área da Isratec, que era a tecnologia de Israel na área da irrigação. Fizemos uma empresa que se chamava Second Opinion, que era o início da medicina online, né? Enfim, várias delas foram favoráveis. E algumas delas, fizemos uma empresa de estações radiobase e shelters para a época da privatização da telefonia, que se chamava Belmerix. Essa foi bem até um certo momento, depois não teve mais o sucesso. E a segunda opinião, o senhor tocou quanto tempo? Nós tocamos uns 2 anos. Depois venderam? Vendemos. Me explica uma coisa. A Metal Leve, ela tinha um líder que era advogado, o seu José Mindlin. E como que a característica dele era agregar pessoas, porque ele não entendia de pistão, né? Mas a história é a seguinte: ele era advogado e foi o advogado de uma empresa chamada Motorit, que era de retífica de motores, que foi fundada pelo meu sogro, pelo cunhado dele, Gleich, e pelo Samuel Klabin. E pelo irmão do Gleich, Hugo Gleich. E ele era advogado disso. E a Motorit usava pistões da Mahle para as retíficas de motores, não existia indústria automobilística aqui. E aí, quando eles resolveram fabricar, por causa da dificuldade de importações de pistões e bronzinas aqui para o Brasil, eles resolveram criar a Metal Leve ao lado da Motorit, na Rua Independência, lá no Cambuci, que era bem perto da Irmãos Faldini. E assim começou, e a empresa começou a crescer, e faltava recurso suficiente
para essa empresa tocar para diante. E aí o José Mindlin foi aquele que, por ser uma pessoa maravilhosa e gregária, que conseguiu trazer o Luiz Camilo Pena para ser o banqueiro, porque ele era o banqueiro e que foi o cofundador. Entendi. Aí viabilizou até financeiramente. Financeiramente, trazendo esse sócio. E todo mundo, com todo respeito, achavam que a sociedade, o José Mindlin era o líder. Ele era líder, mas a sociedade era dividida igualitariamente entre todos os sócios. Né? Então, mas ele era a pessoa merecidamente com aquele destaque por ser uma pessoa ímpar no Brasil. Meu sogro era sempre low profile. E aqui na Fundação Getúlio Vargas ele teve um papel importante. Importante também. Ele foi presidiu o conselho exatamente. Durante muito tempo. Né? Exatamente. E de forma exitosa. Sim. Ele era um cara especial. Especial. Foi meu padrinho de casamento. Me explica uma coisa. E foi sogro do meu primo também, no primeiro casamento do meu primo. A Metal Leve, se conta aí nos bastidores que se o seu José Mindlin e o seu Abrão Kaczynski se entendessem, eles teriam feito a maior fábrica do mundo desses produtos. Engine Components, sim. Olha, eu vou te dizer, sim, é verdade. Mas não era só o José Mindlin que não se entendia ou não se encontrou um caminho comum com a família Kaczynski. Eu conheci todos eles, meus amigos de infância, moravam na minha rua. O fato é que eram filosofias diferentes de trabalho. E essas filosofias não combinavam. Nós tentamos de tudo. Eu estava diretamente envolvido nesta possibilidade da fusão COFAP e Metal Leve, mas tinha uma característica que nós queríamos, que era o seguinte: nós éramos engine components, ou seja, nós fabricávamos motores, componentes para motores, pistões, bronzinas, e a COFAP fabricava anéis para pistões e amortecedores e escapamentos, que não é um engine component. Então nós dissemos, olha, se vamos nos juntar, separa a parte de amortecedores e escapamentos, que não tem a ver nada conosco, e vamos juntar só os engine components, onde a gente se tornaria uma das grandes, se não a maior, grande player no mercado internacional. Lamentavelmente, nunca conseguimos fazer. Eles foram embora e nós fomos embora também. Você acha que a Metal Leve, o que se falava também é que o plano Collor, independente das outras coisas, fez uma abertura abrupta de mercado. É verdade. E isso tem consequências até hoje, né? E você acha que essa abertura muito rápida prejudicou a Metal Leve? Sem dúvida nenhuma, prejudicou não só a Metal Leve, como a COFAP e vários outros, a Vargas e várias outras empresas que acabaram sucumbindo a essa realidade. O fato é que o Brasil precisava dessa abertura, mas sempre tudo tem que ser feito de uma forma planejada e de uma forma, vamos dizer, sequencial e não abrupta. Como ele fez também com o plano Collor, abruptamente tirou o dinheiro de todo mundo e que não resolveu o problema da inflação brasileira. Né? Dr. Faldini, o senhor falou da experiência que o senhor acabou tendo, passando pelo Safra, pela empresa do seu pai, depois dos familiares. Eu queria que o senhor falasse um pouco a importância da fundação. O senhor se graduou na Fundação Getúlio Vargas, sim, né? E na época de fazer o vestibular, você pensou em fazer engenharia, pensou em fazer outras coisas? Não. Como é que foi esse processo decisório do vestibular? E fala um pouco da... Ótima pergunta. Não, eu não tive a menor dúvida que eu queria fazer administração de empresas. Nunca passou pela minha cabeça estudar engenharia, porque eu queria realmente trabalhar com meu pai e poder ser um administrador da empresa. Só que o timing não foi suficiente. Eu entrei, aliás, eu
entrei até razoavelmente bem no vestibular, poderia ter cursado durante o dia, porque dependendo da classificação, É verdade. você, os 50 primeiros de manhã, os 50 depois da tarde ou à noite. E eu, mesmo tendo entrado em 14º lugar, o que me honra muito, foi um privilégio, eu resolvi estudar à noite para poder trabalhar junto com meu pai durante o dia. Mas a minha vocação, o meu desejo, sempre foi a administração. O senhor de citou empresa. aqui o professor Moraes Rego, né? Qual outro professor que você lembra? Assim? Vários deles que mantive relação, e já vou contar sobre isso. Um deles foi Ariosvaldo Matos Filho, Grande, Ariosvaldo. que foi meu predecessor na CVM. É verdade. Só para vocês terem uma ideia, o Ariosvaldo, aliás, eu já me entendia bem com ele na época da escola, E faleceu há pouco tempo. faleceu há pouco tempo, e ele foi, como presidente da CVM, fez todo o arcabouço jurídico para o lançamento das ADRs. Mas fui eu que acabei completando ou fazendo efetivamente A operação. porque ele foi convidado pelo presidente Collor para fazer a reforma tributária. O que eu quero dizer isso com vocês? A reforma tributária saiu agora, praticamente, desde 1991, 92. Isto ficou patinando, como nós, brasileiros, temos uma incompetência de fazer o que é necessariamente ser feito. Mas, enfim, João Bosco Lodi foi meu grande professor. Alain, como era o sobrenome dele? Não era o Alain Belda, era Alain Steffen. Alain Steffen, o que foi diretor depois? Exatamente. Alain Steffen. Agora me falhou a cabeça, já não tem tanto. Nascido em Paris. Né? Eu lembro, eu vou contar um episódio até em homenagem ao Alain. Quase um minutinho. Eleição para diretor, né? Então, você lembra, um professor falava do currículo dos candidatos. Um dos candidatos, era nada contra Birigui, mas fulano de tal, até falava, nascido em Birigui e tal. Aí veio um outro professor falar do Alain Florent Stempfer. Stempfer, exatamente. Alain Florent Stempfer, nascido em Paris, eu falei com os colegas, eu era aluno, já ganhou a eleição, né? De Paris para Birigui, mas... Ótimo, não, ele foi um grande professor, vários outros professores, e alguns deles eu mantive contato ao longo da minha vida. Eu vou contar um fato muito interessante. Em 1995, antes de nós vendermos a Metal Leve, nós tínhamos, como eu estava comentando, desafios, não só por causa da situação econômica e da abertura dos portos, como se dizia, mas também em função das dificuldades que nós tínhamos no nosso conselho de administração. Aliás, a Metal Leve criou o conselho dela em 1970, praticamente pioneira aqui no Brasil nessa direção. E em 1995, com as dificuldades que eu sentia no nosso conselho na Metal Leve, onde eu fazia parte, fui falar com meu professor da GV de 1900, onde me formei em 72, João Bosco Lodi, que era um especialista e profundo conhecedor das empresas familiares. E aí fui conversar com ele, dizendo das dificuldades que nós tínhamos, e ele disse, olha, você veio num momento adequado, porque eu estou me reunindo com um grupo de empresários e de professores e de ativistas da melhoria dos conselhos de administração, criando um instituto chamado Instituto Brasileiro de Conselhos de Administração. Este era o embrião do IBGC. Então eu fui um dos cofundadores do IBGC. Naquela época não existia a palavra governança corporativa. A palavra governança corporativa surgiu no anos 2000, quando Lord Cadbury, em Londres, lançou o Code Cadbury,
que era o princípio of corporate governance. E aí nós brasileiros adaptamos a palavra corporate governance para governança corporativa, que não é exatamente a mesma coisa, mas foi isso e até hoje. Então, só para você ver o vínculo. E tinha mais uma coisa muito curiosa na minha relação com João Bosco Lodi. Eu venho de uma família italiana judia e João Bosco Lodi de uma família cristã. Mas ele tinha a plena convicção que nos seus antepassados ele também tinha origem judaica, porque Lodi é um nome bastante judaico. E nós conversávamos muito. É uma cidade, né? Lodi é uma cidade, né? Mas nunca conseguimos, enfim, identificar. Nossa família, nós conseguimos fazer uma pesquisa e fomos até 1630, vendo as origens da família Faldini. A família Faldini veio para o Brasil que ano? Em 34, 35. 35. O meu avô. O teu avô, qual ramo? Ele tinha uma belíssima de uma loja em Lucca, onde a família toda morava, de tecidos. E quando ele veio para o Brasil, ele comprou essa empresa que se tornou a Irmãos Faldini, que ele veio com 7 filhos para o Brasil. Toda a família saindo, percebendo o Mussolini chegando, tudo aquilo, e veio embora cedo, 35. Vários outros não conseguiram, a família Finzi Contini e vários outros que não conseguiram sair a tempo. Mas, enfim, ele veio para cá, mas ele nunca se adaptou ao Brasil. Ele estava aqui fazendo. Quando acabou a guerra, ele voltou para a Itália. Ele e minha avó, que estava aqui, também voltaram para a Itália. Não se adaptou? Não se adaptou. E foi tocar a loja dele também, que era uma loja interessante, etc. E aí deixou 6 filhos aqui no Brasil. Os filhos resolveram ficar? Resolveram ficar. E 3 dos quais tocavam a Irmãos Faldini. Interessante. Me conta uma coisa. Fala um pouquinho sobre 2 coisas que antigamente não tinha no mercado de capitais, que é acordo de acionistas e pílula de veneno, que fala os prós e os contras. Ok. Olha, acordo de família, acordo de sócio, acordo de família, eu acho que um dos pontos mais fundamentais numa empresa familiar, porque ela visa pavimentar a estrada para o futuro. Como eu estava mencionando, os sócios que fundam uma empresa, eles ao mesmo tempo são acionistas, são gestores e são os donos do patrimônio. Quando as gerações seguintes começam a aparecer, e por isso que às vezes os primeiros fundadores não têm tanto a necessidade de fazer. Mas pensando no futuro, exatamente porque aí começam a se separar o que é propriedade, o que é gestão e o que é família, que é necessário esse acordo de acionistas. E muitas empresas, lamentavelmente, acordam para isso quando é muito tarde. Algumas empresas, e cada vez mais, as empresas estão percebendo que isso é importante e o ideal é fazer enquanto os fundadores estão presentes. Porque depois o tecido já às vezes está tão esgarçado que fica muito difícil fazer. E, aliás, voltando ao que eu estava comentando, quando a gente vendeu a Metal e eu fiz os empreendimentos e algumas deram certo, outros não, eu ainda estava frustrado com a nossa incompetência de criar um núcleo duro para, em vez, talvez, sair da empresa, mas fazer uma família empresária em vez de uma empresa familiar. Enfim, o fato é que eu fui conversar com uma guru, as mulheres têm essa competência, capacidade de perceber as coisas de uma forma diferente do que as nossas, e aí, conversando com ela, ela disse, para de se lamentar. Você não vai recomprar Metal. Nós tínhamos vendido para a Mali, para uma fundação, que a Mali já era uma fundação, a família Mali já também não estava mais lá. Vai se dedicar a ajudar as outras empresas a criar a mentalidade, entender a importância
da governança familiar além da governança corporativa. E aí eu falei, mas eu não sei fazer isso. Você acha que você não sabe fazer? Você viveu como majoritário, minoritário, multifamiliar, etc, etc. Viveu as coisas boas e as coisas ruins. Você pode. E aí, a minha primeira empresa que eu fui bater a porta foi a Sadia. Muito amigo do Luiz Furlan, ele nem tinha sido convidado para ser ministro da Fazenda. Nós fizemos um INSEAD em Fontainebleau junto e já éramos amigos e colegas da Associação Brasileira das Companhias Abertas. E aí fui comentar com ele, olha, me disseram que eu podia ajudar algumas empresas familiares a ser, enfim, ajudá-los. E aí eles vêm já para cá e eu fui para o Conselho da Sadia, onde eu fiquei quase 12 anos. Passei toda aquela situação complicada do ano 2008 com os derivativos, mas eu fui um dos poucos que ainda fui para BRF, continuando essa coisa. E logo depois o Luiz foi para o Ministério e aí, enfim, ele saiu do dia a dia, mas eu continuei na empresa. E várias outras coisas. Quando eu te perguntei acordo de acionistas, eu me referia a outra coisa, que era o seguinte. Por exemplo, na Vale do Rio Doce tem um bloco que vota em conjunto. Ok. Mas não deixa de ser um acordo. Mas você acha que isso é bom para uma empresa como a Vale, por exemplo? Olha, nem tudo é perfeito, mas obviamente, na minha opinião, aqui no Brasil pelo menos, as corporações têm uma dificuldade muito maior do que tem lá nos Estados Unidos. E o controle definido, com raras exceções, no meu modesto ponto de vista, é mais adequado para pavimentar a estrada para o futuro. Como a Vale veio de um controle definido do governo, que não é o melhor controle definido que a gente gostaria de ter, aliás, vou entrar nessa seara logo mais, há uma necessidade de ter um mínimo denominador comum de controlar a companhia para evitar que ela tenha suas distorções. E aí vem a sua pergunta sobre a poison pills. A poison pills é um mecanismo que evita que o controle de uma companhia seja adquirida por outro sem determinadas regras. Isso é o que chama hostil? Se você compra uma empresa sem estar em comum acordo com os outros, sem dúvida nenhuma, é hostil. E o poison pill evita isso. Entendi. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Você sabe quando o senhor estava lembrando a importância... Eu vou pedir para não me chamar de senhor. Você lembrando a coisa a importância de um acordo e conselho e profissionalização, não é? Eu estava lembrando o Império Matarazzo, né? Se tivesse a época revista Forbes, lista Forbes, seriam um dos 5 ou 10 maiores do mundo, né? Acabou virando nada por uma ausência de acordo, de definição, não é? Não um exemplo. Dúvida. Os 3 irmãos brigaram, mais uma vez. A escolha do principal homem escolheu um dos filhos em detrimento de outro, no fim virou. Eram 300 empresas e não sobrou nada. Para não dizer que não sobrou nada, sobrou uma chaminé ali em frente ao Palmeiras. Né? É mais um caso típico de uma empresa que não conseguiu criar esse núcleo duro para tomar o rumo das empresas. É lamentável, mas acontece. E aí, mais uma vez, eu reitero a minha convicção de que enquanto os fundadores estão presentes, é melhor do que quando não estão. Mas se não estão, não pode se deixar de fazer isso com as gerações seguintes, para pelo menos criar aquele núcleo duro que possa criar as pontes para o futuro. Me conta uma coisa, um exemplo de governança que, olhando de longe, porque eu também não estou lá, né? Mas onde tem vários sócios, está tudo organizadíssimo, você não vê uma briga entre eles, é a família Setúbal, não? Eles têm acordo,
Eles têm uma governança familiar excepcional e desde a época do Dr. Olavo. É. Já são multifamílias. Tem a família Setúbal, hoje tem a família Do Vilela. Vilelas E Moreira Salles. e Moreira Salles. São três famílias, apesar que Vilela e Setúbal eram parentes. Sim. Mas Moreira Salles Moreira Salles não. Aliás, tem uma coisa, fazer um registro até em homenagem ao Roberto, né? É duro ser filho de Olavo Setúbal. Não tem dúvida. É um patamar que você tem que atingir. Mas ele, quando teve a sacada, junto com os Moreira Salles, de viabilizar a fusão, eu tive até o privilégio, a oportunidade de parabenizá-lo. Né? Quando ele viabiliza aquilo, não foi só a ideia dele e tal, mas ele não precisava fazer mais nada, né? O Roberto Setúbal. Né? Ao viabilizar a fusão, naquele momento, com o Unibanco, eu achei... Foi espetacular. Foi genial. Aliás, vou dizer a vocês que um dos grandes articuladores mentalmente e mão na massa para essa fusão foi uma pessoa que é muito low profile, chamado Israel Weinbaum. Weinbaum, que Ele era do Unibanco. Que era do Unibanco. E ele foi um grande articulador disso e o sucesso. Eu vou fazer um registro aqui, quase como se fosse fofoca, mas entrou no anedotário. Eu fui, quando fazia GV, eu trabalhei no Unibanco. Uhum. E era ali na Praça Patriarca. Eu conheci lá. E eu testemunhei, estou lembrando agora aqui, depois, se for o caso, a gente corta, tá? Eu testemunhei chegando, era um simples assessor, né? Ainda nem formado estava. E chegando para trabalhar, foi impedido de entrar um diretor, Roberto Calmon de Barros Barreto. Uhum. Impedido de subir, não sei, alguma coisa nefasta que tinha feito. E Roberto Calmon, eu lembrei agora porque Roberto Calmon de Barros Barreto foi casado com Maria Pia Matarazzo. Né? E você falando o Israel Weinbaum, a trajetória dele no Unibanco é espetacular. Espetacular. E, aliás, e as reuniões de definição dessa fusão Itaú-Unibanco, salvo eu, foram feitas na casa dele. Sem dúvida, não. Foram sim. N reuniões, não é? N reuniões. Quer dizer, ele é se não for o principal idealizador, é o cara que... Articulador, não tem sombra de dúvida. Ele bem lembrado. Quando você fala que o Itaú tem acordo de acionistas, isso significa que esses acionistas da família Setúbal, eles não podem vender as ações dele? Eu não conheço o detalhe do acordo dele, mas posso te dizer que é uma das peças fundamentais para que a família esteja junto. É harmonioso, né? Fala um pouquinho sobre duas coisas. Aqui está uma seca de IPOs, né? Sim. E, por outro lado, tem empresas que estão recomprando, estão fechando capital, outras recomprando. Opa, né? Você acha que... E outras abrindo capital fora. Por exemplo, a JBS, a XP. Fala um pouquinho sobre todo esse panorama aí. Veja, nós temos um país que não privilegia o mercado de capitais. Nós temos 200, 300 empresas de capital aberto. É ridículo. Agora, quem é que vai se atrever a investir em renda variável com uma taxa de juros como essa, onde você, teoricamente, não tem risco? Agora, muitos criticam a taxa de juros, mas não é a taxa de juros responsável por isso. Quem é responsável é esse caminho lamentável que os últimos anos o governo tem tomado no sentido de gastar muito mais do que pode, fazendo benesses com dinheiro que não tem. Obviamente, o Banco Central, graças a Deus independente, apesar da crítica de vários governos, diz, olha, inflação nunca mais. Aquele esforço que foi feito na época de Fernando Henrique XIV como ministro da Fazenda do governo Itamar,
nós não podemos voltar a ter aquela inflação. E se o governo continua gastando, eu tenho que aumentar a taxa de juros. Mas, então, com isto, o mercado de capitais derrubou todas as ações, é mais do que natural, apesar de algumas empresas estarem indo muito bem. Agora, se você imagina o valor dessas companhias versus a cotação das suas ações, vocês vão ver que as empresas brasileiras estão na bacia das almas. Então, cabe ao empresário que consegue perceber e que tem liquidez para isso, recomprar suas ações, porque está num preço lamentavelmente baixo, mas que ao longo do tempo vai voltar a subir. Agora, quando vai voltar a subir? A partir do momento que houver disciplina fiscal nesse país, que, principalmente agora na época da eleição, abriram as burras para não acontecer isso. E aí também, só desculpa, o lançamento das ações lá fora é muito melhor do que aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Faldini. No seguinte, já que entramos um pouquinho mais na seara política agora. Sua vasta experiência, né? Não vou querer que o senhor critique o presidente A ou B. Vamos pegar louvando o que bem merece e deixando o que é ruim de lado. Okay. Se o senhor pudesse falar 2 presidentes que o senhor daria uma nota superior a 7, assim, mas olha, foi não obstante o cenário, as injustiças sociais, a desigualdade, o fato de sermos um país do terceiro mundo, etc. 2 presidentes que o senhor... Com muita tranquilidade. Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um grande presidente. Quer dizer, fez coisas erradas também, como todos nós, seres humanos, fazemos. Mas tem uma nota que indiscutível. Né, lamentavelmente, não está bem de saúde. Perdeu a mente, né? Perdeu. Explica uma coisa. Agora a B3 vai ter um concorrente. Sim. Isso é bom ou é ruim? Sempre a concorrência é boa. Sempre a concorrência é boa. Oligopólios nunca são bons. Porque aí, só com a concorrência é que você se melhora. Os Estados Unidos tem a Nasdaq, tem a New York Stock Exchange. É mais do que natural no mercado livre você ter... Lógico que os meus amigos da B3 não estão nada felizes, mas eu acho muito bom e faz com que as pessoas se mexam. Como vai ser a operação disso? Por exemplo, as ações são cotadas nas 2 bolsas, a mesma? Ou as duas, ou se você escolher... Eu não sei qual vai ser a regra, se você pode cotar nas 2 ou não. Eu não sei ainda, não estou acompanhando o detalhe. Mas se você puder, sim. Se não, você escolhe. Quero minhas ações cotadas aqui, ou minhas ações cotadas ali, ou no exterior, que é também uma alternativa. Doutor Faldini, se o senhor pudesse voltar no tempo, voltar no tempo, o que o senhor não teria feito? Já o senhor enumerou N acertos exitosos na tua carreira, mas o que o senhor se arrepende? Olha, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. 2 episódios que o senhor se arrepende. Olha, vou te dizer, eu não me arrependo de nada em princípio. Tá. Mas, obviamente, hoje, com o conhecimento que eu tenho, o que eu adquiri através desses anos de experiência, eu deveria ter feito muitas coisas que eu estou fazendo hoje que deixei de fazer no passado. Mas não me arrependo de nada, mesmo com os erros que lamentavelmente eu fiz, eu acabei aprendendo. Então... E a quantidade de acertos seu foi significativamente superior aos erros, né? Eu acredito que sim, não posso me queixar não, mas acredito que sim. E continuo ativo, eu não parei. Muita gente fala assim, 7.7, já está na hora de encostar a chuteira. Primeiro, eu não trabalho, eu aprendo. Toda família que eu tenho o privilégio ou de participar do conselho, ou conselho da empresa, ou conselho da família, ou assessorá-los nesse processo sucessório. O senhor dá consultoria até hoje, né? Até hoje. É um aprendizado, porque eu sempre digo que os problemas das empresas familiares são muito
semelhantes. As soluções são tailor-made. Cada caso é um caso. Depende dos aspectos culturais, depende das gerações, depende das idiosincrasias que todos têm. Então, é um aprendizado contínuo. Fala um pouquinho sobre a Braskem. Ok. O que você puder falar, né? Não, veja. Por que especificamente você perguntou da Braskem? Porque a Braskem está numa situação delicada Não, hoje. sim, mas E ele foi do conselho de Ah, administração. Para os nossos internautas saibam que você foi do conselho. Eu tive a honra e o privilégio de trabalhar no grupo Odebrecht, que hoje é a Novo Honor, e também, por consequência, na Braskem, que era uma empresa controlada pelo grupo Novo Honor. É uma empresa espetacular, industrialmente falando, todas as suas regras de governança excepcional, depois de toda aquela situação que todos nós conhecemos. Aliás, eu fui convidado pós essa situação exatamente para poder ser um colaborador desta reestruturação da empresa, que foi um grande privilégio. Algumas tempestades acontecem quando você nem pode imaginar. Às vezes deveria, mas não pode. Uma delas que nos afetou profundamente na Braskem foi assunto de Alagoas, com aquele afundamento que nós tivemos pelos poços que foram colocados, foram feitos durante anos para tirar o sal-gema, ruíram e aquilo destruiu uma cidade inteira e aquilo custou uma fortuna, onde nós, como Braskem, cumprimos a rigor tudo o que tinha que ser feito, seja na indenização daquelas pessoas que estavam afetadas, seja em relação à cidade em si, não só na indenização, mas na criação, na reconstrução de toda a região, no tapamento dos poços que poderiam ruir, mas isso nos custou uma fortuna. Esse é o segundo fator. Talvez pudesse ter sido previsto, lamentavelmente não conseguimos perceber com tanta clareza, foi o período de baixa que o setor de plástico está sofrendo no mundo. Houve investimentos muito grandes no mundo todo, e isto, obviamente, faz com que o período de baixa, onde os preços são aviltados e que não permitem ter a recuperação necessária para tocar adiante. Fora isto, tinha soluções? Tinha. Era ter entendido antes que a matéria-prima que deveria ser substituída em vez do nafta por gás, etc., deveria ter sido feito antes do que está sendo feito agora. Too late. E tinha um outro problema que não permitiu que a gente tocasse, com o aspecto sob o chapéu da Novo Honor, é que naquela época do Lava Jato e da toda a situação, a Novo Honor teve que dar as ações da Braskem em garantia para os bancos. E, obviamente, com a situação delicada da recuperação da empresa, os bancos dizem, olha, me pague. E aí não tinha como pagar, então teve que vender para esse IG4, que acabou assumindo o compromisso de acertar com os bancos e tentar tocar a empresa. Qual era o papel da Petrobras exatamente? A Petrobras é um excepcional acionista da Braskem. Olha, eu não gosto que a Petrobras seja estatal. Aliás, eu vou dizer a vocês, não gosto de nenhuma estatal de capital aberto, com todo o respeito. Mas como empresa, eu não tenho dúvida que ela é uma grande empresa. Aliás, quando eu fui presidente da CVM, ao assumir um dos statements que eu fiz e continuo fazendo hoje, empresa estatal de capital aberto só tem duas soluções: ou privatiza ou fecha capital. Porque a influência do controlador é nefasta. Tá aí a história. Tá, todos, Correio, enfim. Bom, até o Banco do Brasil, que é razoavelmente bem administrado, também deveria ser privatizado. Mas eu sei que isso é tabu aqui nessa terra. Mas voltando à situação da
Petrobras, tecnicamente, pessoas muito competentes, muito competentes. E às vezes a própria Petrobras tem as suas dificuldades de enfrentar o seu acionista controlador, que às vezes acha que ele é dono da empresa. Mas como sócios, excelentes sócios, buscando sempre a melhoria do que é a possibilidade, o que é possível fazer com a Braskem. Entendi. Tanto é que eles continuam agora na sociedade. O que você pode falar de uma empresa que você é próximo, que também é líder de mercado, talvez segundo colocado, a Klabin? Veja, é uma empresa que tem um acordo de acionistas há muitos e muitos anos, e é uma empresa que, industrialmente, também é uma das empresas muito bem estruturadas e tem os seus desafios, como todas as outras têm. Se endividou muito, agora está passando por um período de diminuição dessa alavancagem, mas eu, pelo menos como eu enxergo, vejo ela como uma empresa de muito sucesso. Todo esse mercado de celulose e papel, a Suzano também investe muito, também está alavancada, né? Quer dizer, agora mesmo, eu vi aí no jornal, comprou alguma empresa, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Estou falando do Luiz falando de Klabin, papel e celulose. Se o senhor puder fazer falar o seu ponto de vista, um grupo que, ao mesmo tempo que eu admiro, me assusta um pouco, que é o grupo JBL, o JF, né? A holding JF. Quer dizer, vem da carne, são talentosíssimos, não quero tirar mas aí, de repente, resolve investir em papel e celulose, né? E faz uma operação com os indonésios. E a solução não foi muito, a condução não foi muito ética, meu juízo, eu não conheço a fundo, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, ao mesmo tempo que eu admiro o ímpeto, a capacidade empresarial, coragem, eu vejo algumas restrições do ponto de vista comportamental, ético, sei lá. Mas eu estou falando de longe, assim, quer dizer, eu não conheço a fundo. Se eu pudesse fazer um comentário, não precisa ser crítico, mas um comentário mais institucional ou jurídico ou institucional. Olha, é um grupo polêmico, sem dúvida nenhuma, industrialmente muito competente. O presidente executivo, o Tomazoni, foi presidente executivo da Sadia, um homem de grande capacidade. Agora, o que eu posso dizer a vocês, não só com esse grupo, como com outros grupos, há diferenças de princípios, que alguns eu comungo, outros eu não. Eu não veria um Mindlin gravando um presidente da República, entendeu? Eu estou dando um exemplo aqui que é para patentear. Exatamente, esse é um dos motivos que também nós não fizemos a fusão com a Cofap. Me conta uma coisa, o mercado de ações realmente aqui é fraco perto dos Estados Unidos, etc. Mas aqui tem alguns ícones. Por exemplo, o meu xará, o Luiz Barsi. O que você tem a falar dele? Onde ele frisa que o negócio dele é dividendos. Quer dizer, ele não olha a cotação e se a cotação está baixa, ele compra mais porque o que interessa é o dividendo. O que você acha dessa... São vamos dizer, empresários e estratégias diferentes. Tanto ele como o Buffett. O Buffett está muito mais interessado no resultado da companhia do que na valorização das ações. O Barsi, eu não conheço pessoalmente, conheço o filho dele, que é o meu colega num conselho fiscal de uma outra empresa.
Eu tenho o maior respeito. E a filha dele, que também é uma moça excepcional, tem essa filosofia que eu acho muito boa. Eu também prefiro não ficar a olhar a cotação de ações. Eu prefiro olhar para a performance da empresa. Mas tem pessoas que são investidores nas ações querendo a valorização. Então são estilos diferentes de investidores. Entendi. A CVM hoje, o que você tem a falar sobre esse ambiente de controle de empresas, de bancos, porque antigamente, hoje tem banco que usa o nome banco, não é banco, tem fintechs, É verdade. Como é que funciona isso tudo? Hoje é o papel da CVM, porque parece que escorrega entre CVM, Banco Central, Receita Federal. Tem algumas, obviamente, alguns aspectos que merecem um aprofundamento e definição. Hoje eu soltei, antes de vir para cá, um LinkedIn, um prompt no LinkedIn sobre a CVM, em função daquilo que o ministro Dino fez esses dias, aprovando regras novas e a capitalização e a liberação de 70% da taxa de fiscalização que nós, empresas de capital aberto e os agentes do mercado pagam. Durante anos e anos, o governo, a União, se apropriou indevidamente de recursos que eram da CVM. Ninguém falou nada. Continuou tudo numa mesma. E vocês podem ler depois, a minha mensagem é dizer parabéns, em outras palavras, ao ministro Dino, por fazer com que 70% da arrecadação seja direcionado à CVM. Mas e os outros 30%? Porque nós, mercado de capitais, temos que ficar sustentando a União. Ou passe 100% da taxa de fiscalização para a qual foi criada, para a CVM, ou devolva esses 30% e não cobre da sociedade. Mas é essa coisa. Então, a CVM, lamentavelmente, e tem gente muito competente, mas foi perdendo a sua musculatura em função de influências políticas, em vez de olhar que isso não é uma autarquia para funcionar para o governo, é uma autarquia para funcionar, para regulamentar e fomentar o mercado de capitais. Luizinho, quanto tempo nós temos? 5? Você me dá 7 minutos? Bom, Hoje tem um problema crônico no país que não é tão salientado, que é todas essas agências estão com defasagem de material humano. Todas elas, não? O Banco Central agora vai abrir um concurso, mas a idade média dos funcionários é 56 anos. Quer dizer, isso tudo é difícil de solucionar, não? Porque precisa de dinheiro para abrir concursos e treinar essa gente, não? Veja, mais uma vez, lamentavelmente, essas autarquias que devem estar para regulamentar o mercado, e todas elas, não é Banco Central, CVM, todas elas, lamentavelmente, têm sido usadas ou para algum viés político, ou para tirar o dinheiro que elas deveriam receber para sustentar os gastos da União. Por que as pessoas vão querer trabalhar numa empresa ou numa autarquia que está cada vez mais definindo? Esse é um. Então, o que nós, sociedade, precisamos exigir é que haja uma seriedade por parte dos nossos governantes em respeitar essas autarquias e não usá-las. Nem as empresas estatais, nem as autarquias que estão lá não para financiar a União, para ajudar a fomentar o mercado e fiscalizar o mercado.
porque esse episódio de Banco Master já causou muito problema e ainda vai causar. Pode ser. Ainda vai ter algumas novidades aí que Agora, eu queria dizer a vocês uma coisa. Vou fazer uma analogia que vocês vão entender. Quantos milhares ou milhões de voos nós temos diariamente no mundo? Muitos. Basta cair um avião é verdade. para isso chamar a atenção do mundo todo. É verdade. Se nós formos olhar, apesar que tem alguns escândalos indiscutivelmente antiéticos e que não deveriam acontecer, na essência eles são poucos, comparado com a grande maioria das empresas. Então isso me dá uma certa esperança. É verdade. Você acha que é bom. O que você acha do FGC? Olha, é um mecanismo que ajuda a garantir aos investidores que eles podem investir e esse dinheiro indo para o sistema financeiro como um todo está para alimentar as indústrias, os investimentos e deveria estar voltado para a infraestrutura. O que nós estamos investindo em infraestrutura? Zero. Zero pode ser. É lamentável quanto nós temos que fazer de investimento na infraestrutura. Então, o fundo de garantia é para dar ao investidor até X reais. Olha, pode investir que você está aqui. Agora, se tem um master que bolou uma malandragem, dizer eu vou... Isso é coisa de bandido. Bandido. Não dá para... Não sei se te respondi, Luiz. Não, respondeu. Né? Quer dizer, o pessoal tem várias sugestões. Um fala assim, não, vamos... Se o banco quebrar, só devolve o principal, não devolve os juros. É como se é lógico que tem investidores que vão vestir quando te dão CDI mais 20% e não pensam que isso é um risco, e aí você poderia dizer eles não deveriam ter a sua segurança. Por outro lado, são as regras do jogo que existem. Como é que são? Eu sei que você não vai poder falar nada sobre a empresa, mas você é conselheiro da Irani. Sim, sou. E esse setor de celulose, o Brasil explodiu favoravelmente, Sem não? dúvida. É interessante, você sabe onde está a origem? Foi descobrir o eucalipto? O que foi? A Irani é recente, relativamente recente? A empresa não, fez 80 anos. 80 anos. Ela é do Rio Grande do Sul. É, do Rio Grande do Sul. As fábricas espalhadas em vários lugares. Veja, o Brasil tem esta vantagem, vamos dizer, logística, de temperatura, de água, que permite que a celulose e as árvores cresçam. Aliás, até pouco anos atrás era só pinheiro e depois o Max Pfeffer, que foi um grande incentivador do eucalipto, também fez a coisa muito interessante. Então, essa é uma vantagem competitiva que o Brasil tem. Nós, na Irani, não somos um fabricante de celulose. Nós usamos a celulose nós somos uma fábrica de embalagem. Okay? E temos vantagem competitiva em relação ao resto do mundo. Por que não aproveitar essa vantagem competitiva atendendo às necessidades locais? Você... Última pergunta. Por que você explica que algumas empresas precisam investir fora do Brasil? Por exemplo, a WEG tem plantas fora do Brasil. E a Marfrig, agora tem outro nome, também tem plantas fora do Brasil. A JBS. Sim. Né? Veja, nós não devemos ter esse complexo de vira-lata. Por que não investir no exterior? Nós, na Metal Leve, fomos pioneiros em criar uma empresa nos Estados Unidos. Aliás, criamos 2 empresas. Por quê? Porque você tem que acompanhar o seu cliente. Essa é a única maneira que você faz. Por que as multinacionais podem vir para o Brasil e nós não podemos ir para lá?
Maxion é outra empresa que também tem investimentos lá fora. VEG, como você falou, a Vale. É uma questão de você poder estar atendendo com eficácia e eficiência o mercado que é consumidor. Embraer. Tá? Então, gostaria que tivesse mais empresas brasileiras como multinacionais. Doutor Faldini, queremos agradecer demais o senhor, sobre uma verdadeira aula aos internautas, e queremos que o senhor assuma o compromisso conosco de voltar aqui, porque foi muito importante, né? Muito bom. Eu assumo de voltar aqui num período curto de tempo. Tem mais coisas aí para discutir. Com mais prazer, eu agradeço a oportunidade, mas tem uma condição: você não me chamar de senhor. Tá ótimo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.